Ok. Do estúdio que criou seus filmes de infância favoritos e agora parece ter a missão de arruiná-los, prepare-se para mais uma releitura ousada de um clássico amado que talvez precisasse de contos de fadas politicamente corretos. Porque o filme de 1937 não apenas inovou, ele definiu o padrão de como fazer filmes de animação, e essa receita é seguida até hoje. Walt Disney, com seu apetite pela invenção, conseguiu conectar-se a algo dentro de nós, um tipo de admiração e inocência infantis, construindo uma das maiores instituições do mundo. Pois é, se o filme original construiu a casa da Disney, essa nova versão, pelo visto, veio para demolir uns andares e ainda gerar uns processos de vizinhança. Apresentando Branca de Neve, estrelada por I'm Rachel Zegler. Porque em 2025, Branca de Neve é mais um conceito do que uma descrição literal. Para homenagear a noite em que eu nasci, meu pai me deu o nome Branca de Neve. Sim, Rachel Zegler, a mesma que disse que a animação de 1937 estava muito velha e que não existe mais uma princesa ser salva pelo seu príncipe, e é contra ter um romance com ele. Weird. Em suma, no conceito dela, o príncipe não serve para nada. E por falar em coisas que sumiram, onde estão os icônicos 7 anões, os companheiros leais que protegiam a princesa? Bem, preparem-se para uma reviravolta progressista. Diga adeus a Dengoso, a Tim, Soneca e seus amigos, porque agora teremos 7 criaturas mágicas, de alturas e etnias variadas. Podem apontar a direção certa? A polêmica pegou fogo mesmo quando Peter Dinklage, ator lendário de Game of Thrones e uma das vozes mais respeitadas de Hollywood, se revoltou. Ele ficou mais puto que o próprio zangado. Dinklage criticou a Disney por ser progressista com a Branca de Neve, mas deixou de contratar pessoas de verdade com nanismo, em uma das poucas oportunidades que eles têm de trabalhar. A Disney, que adora lacrar, consultou a comunidade de nanismo e decidiu que o melhor a fazer era substituí-los por personagens de computação gráfica e alguns atores que não são anões. Porque aparentemente incluir é cancelar o que já existia. A Disney conseguiu acabar com os únicos 7 personagens interessantes desse clássico. Mas se você veio atrás daquela princesa clássica e do Felizes para Sempre, prepare-se para ser decepcionado. Porque apesar de um beijo técnico ali no final para acordar, essa não é uma história de amor. Pelo menos, não da forma que você lembra. Sim, a Disney faz questão de te ensinar que uma mulher pode ser forte sem precisar de um homem. Nossa heroína agora é uma líder, uma revolucionária e provavelmente já tem uma startup de mineração de criptomoedas com 7 Quero dizer, 7 companheiros mágicos. My smile starts to grow. I glow. I'm happy. Yeah, we know. E essa nova abordagem está dividindo gerações mais do que a discussão sobre quem vai lavar a louça no Natal. Sua avó, que cresceu com a Branca de Neve original, vai amar a magia renovada. Sua mãe vai gostar do musical. Você vai ver só por causa da pipoca, mas a sua filha... a sua filha vai odiar. Ela vai te perguntar: cadê a magia, pai? Cadê o príncipe? Por que ela não canta a música da maçã? Prepare-se para explicar para as crianças que nem toda princesa quer um príncipe. E que isso é uma escolha. E no meio de tanta evolução, temos a Rainha Má, interpretada pela própria Gal Gadot. A única personagem que talvez não tenha mudado tanto assim. Ela ainda quer ser a mais bonita do reino. E sim, o espelho mágico ainda funciona. Espelho, espelho meu, quem é mais belo do que eu? Famosa é a vossa beleza, majestade.
Porém, há uma menina mais bela do que vós. A rainha é má. Você deve fugir para a floresta. Gal Gadot impressiona pelos trajes fiéis aos da Rainha Má. Sempre imponente, parece que os ambientes se iluminam quando ela entra em cena. Seus gestos com as mãos e braços parecem que falam por si só. Mas a pergunta agora é: espelho, espelho meu, existe alguém mais cancelada do que eu? Mas a tensão não estava só no roteiro. Nos bastidores rolou um drama de princesa e vilã de verdade. Rachel Zegler e Gal Gadot se estranharam, com direito a declarações políticas da Branca de Neve, que fizeram os executivos da Disney entrarem em modo pânico e pagarem por segurança extra para Gal. Zegler, no Twitter, decidiu apoiar a causa palestina no conflito atual no Oriente Médio, enquanto a israelense Gadot é instrutora de combate do exército do seu país. Teve torta de climão quando as duas tiveram frente a frente na estreia do filme. Parece que a Branca de Neve não é só líder no filme, mas também na lista de problemas da Disney. E o príncipe? Ah, o príncipe. Aquele que na história original aparecia e salvava o dia. Nesta versão, ele é basicamente um figurante de luxo. Não espere muito dele. Não tem um papel relevante e nem serve como interesse amoroso. Talvez ele só sirva para entregar iFood para a rainha, ou para segurar a bolsa da Branca de Neve enquanto ela lidera a revolução. Ele tá tão bonzinho que se você pedir para ele se fazer de morto, ele faz. Let's do it. E quando a coisa vai mal, mais um remake no seu canal. Será que os roteiristas de Hollywood não conseguem criar histórias novas? Ou a estratégia é só abusar da nostalgia e vestir a lacração com a roupagem da inclusão? Prepare-se para um filme que tentou ser tudo para todos e acabou não sendo nada para ninguém. E o pior, essa não é só uma piada. Com um orçamento de mais de 270 milhões de dólares e uma arrecadação pífia, Branca de Neve entrou para a história como o pior remake live action da Disney em termos de retorno financeiro. O prejuízo já está em mais de 300 milhões de dólares. Sim, o Castelo de Sonhos virou um pesadelo contábil. Então, se você está pronto para ver a Disney desconstruir sua infância e criar trauma nos seus filhos, prepare-se para Branca de Neve, o filme onde a magia foi trocada pelo debate e a maçã envenenada agora é um tweet de ódio de algum hater.